Oi amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. E esse vídeo é a continuidade do outro vídeo, né, linkado. Eu falei pra vocês que eu gravei aquele primeiro vídeo do preparativo, né, pra quem quer separar. E esse vídeo aqui é pra quem já separou, né, quem tá aí no pós, tentando seguir a vida e não sabe muito bem por onde começar. Esses vídeos, gente, que eu postei aqui, eu quero deixar muito claro. Não é nenhum incentivo pra você separar, pra você deixar seu casamento, não. Isso aqui são temas de vídeos que vocês me pedem lá no Instagram pra eu falar sobre, pra eu dar dica, coisas que vocês estão passando. Então eu peguei isso que vocês me falam muito e transformei em um vídeo mais longo aqui no YouTube, porque é melhor pra gente desenvolver o assunto, mas também já falei sobre isso nos Reels, tá? Então a pedido das minhas seguidoras lá da outra plataforma, né, do Instagram, eu trouxe também esses vídeos longos pra cá, tá bom, gente? Eu só falo aqui, meninas, coisas desse tipo, assim, quando vocês me pedem, tá? Que é dica de renda extra, dica de como lidar com determinada situação, então eu trago. Para que não fique, algumas pessoas fiquem achando que eu tô falando para incentivar nada, não. Se você quer restaurar seu casamento, se você entende que ainda há salvação, procura coisas aqui no YouTube que vai te ajudar e vai te agregar a salvar o seu relacionamento. Esse vídeo aqui especificamente são para pessoas que já estão separadas, que estão recomeçando a vida ou que ainda tá nesse processo de sair da casa ou ir morar com os outros. O que você pode fazer para ajudar e a facilitar ainda mais o seu processo de superação, tá bom? Para ficar bem claro. Tudo que eu falo aqui, meninas, são com a maior responsabilidade do mundo. Eu acho que não existe uma receita de bolo, um caminho, né, mais fácil para se seguir, mas eu acredito que tem sim algumas atitudes que a gente pode ter que vai nos ajudar a passar por esse processo muito mais rápido, porque é sim um processo muito dolorido, não tem para onde correr, a gente tem que viver mesmo essa fase até que ela vá passando, tá? E tentar fazer coisas que vai nos ajudar a passar por isso da melhor forma possível. Então, tudo que eu falo aqui é baseado na minha experiência, tá? Do que eu vivi, das coisas que eu fiz e agregando aí um pouco sobre, assim, a minha vivência, tá? Para que vocês peguem aqui o que for melhor para vocês, peguem só o que vale a pena, o que não vale a pena para você, deixe pro lado. Eu realmente espero que esse vídeo aqui ajude pessoas de fato, que alguma palavra que eu fale aqui tenha algum proveito na vida de quem realmente precisa, né, ouvir ou que tá passando por essa fase. E se você não está, por favor, né, não leve para você. Bom, amigas, antes de começar de fato aqui o vídeo, eu quero pedir que se você já é inscrito aqui, deixe um comentário para mim, porque me ajuda muito, né? Os comentários são a métrica mais importante aqui para que o YouTube entregue o vídeo para outras pessoas. Chegou aqui nesse canal por esse vídeo ou por outro e gostou, já se inscreve para me ajudar aqui, porque eu faço tudo isso aqui com muito carinho. Então bora lá pro vídeo. Eu acho que a primeira coisa primordial é você aceitar que aquilo ali acabou, tá? Por quê? Nós perdemos muito tempo, gente, com essa de não aceitar que o casamento acabou, não aceitar que o amor acabou, que o tesão acabou, que o desejo acabou, ou então não aceitar que a outra pessoa já está vivendo outro relacionamento, porque homem, gente, homem é muito rápido. Muitas vezes ele nem separou a esposa ainda, nem superou, na verdade, a esposa ainda, mas ele já está com outra mulher, porque é assim que o homem supera, sabe? O homem supera uma mulher com outra, e aí rapidamente ele já tá nem aí. Então assim, é natural de 98% dos caras, quando eles se separam, rapidamente já emendar outro relacionamento, ou antes mesmo de separar já tá com outra mulher ali na reserva, tá? Então assim, não é um comportamento isolado do seu parceiro, do seu ex-parceiro. A maioria dos caras fazem isso, tá? Então você precisa aceitar que essa é a natureza do cara, que ele vai fazer isso e você não pode deixar se abalar ainda mais por isso. Você precisa aceitar que acabou, aceitar que a vida vai seguir, que a vida tá seguindo pra ele, que ela vai seguir pra você também. Eu falo isso, meninas, porque o não aceitar atrapalhou muito meu processo, mas muito mesmo, sabe? Eu aceitei lá em São Paulo, quando, né, vocês já sabem, mas aí depois que eu voltei pra cá, eu ainda trouxe a esperança da restauração. Tanto que fiquei 1 ano esperando por essa restauração, orando, quando na verdade eu deveria estar orando por mim, pela minha restauração, pela restauração do meu interior, sabe? E não pela restauração daquele casamento que não tinha mais futuro, que não tinha acabado. Então hoje eu entendo que eu perdi
muito tempo da minha vida lutando por algo que não era pra mim, sabe? Quando eu entendi isso, foi que realmente a chave começou a virar e a minha vida começou a andar. Porque se você está presa no passado, presa naquela história que não tem mais futuro, dificilmente você vai conseguir enxergar o além, sabe? E muitas vezes a gente pede a Deus, quando tá vivendo aquele relacionamento, eu fazia isso, pedia a Deus para Deus me tirar daquilo. Senhor, eu sou uma pessoa tão corajosa. Eu lembro uma das orações que eu fiz para Deus, eu lembro ela até hoje. Falei, meu Deus, eu larguei tudo lá na minha família, na minha cidade, vim aqui para São Paulo com 19 anos, sabe? Para encarar, buscar uma vida melhor. Eu sou uma mulher muito corajosa, sou uma mulher muito trabalhadora. Não foi essa história que eu vim buscar aqui em São Paulo. Eu não larguei tudo lá na minha família no Nordeste para vir aqui para São Paulo sofrer, sabe? Na mão de um homem ruim, na mão de casamento ruim. O que eu tô vivendo aqui não é justo. Eu pedia isso para Deus. Eu falava, eu não quero mais ver dessa forma. Me tira daqui, me tira desse sentimento, porque era uma prisão. Por mais que eu tentava sair, eu não conseguia. Eu saía de manhã, ia para casa da minha amiga, já cheguei a levar coisas, TV, minhas coisas para casa da minha amiga para deixá-lo, e à tarde eu voltava, porque eu não conseguia sair daquilo. E eu comecei a orar pedindo para Deus me tirar daquilo, sabe? E aí quando Deus me tirou, eu não aceitei. Eu queria que Deus restaurasse. Mas eu esqueci das orações que eu pedia para Deus, sabe? Para ele me tirar daquele lugar. Então, às vezes isso ajuda. Se a gente pensar assim, poxa, eu orei tanto para Deus me tirar daqui, desse lugar, agora que ele me tirou, eu tô querendo que ele restaure, não faz sentido. E aí, gente, eu perdi tempo demais, gente. Foi um ano da minha vida, sabe? E fiquei mais doente, fiquei mais ansiosa, fiquei mais depressiva, porque de acordo com que o tempo ia passando, eu não via aquilo acontecendo e eu orava 3 vezes ao dia, sabe? Jejuava, mas eu não via aquilo acontecendo, então me frustrava, eu ficava mais ansiosa, eu ficava mais triste, e foi só agravando ainda mais os meus problemas emocionais, esperando por uma coisa que não ia acontecer e esperando para que Deus me desse algo que ele já tinha tirado de mim, sabe? Então eu acho que esse é o mais importante. Aceite. Aceite que acabou, aceite que é uma nova fase, aceite o sofrimento, que ele é normal, você vai passar por ele, viva o seu luto, mas não queira morar no luto. Por exemplo, permita-se sofrer, permita-se chorar quando vier à vontade, mas não fique alimentando esse sofrimento, não fique só deitada pensando nisso como eu fiquei, sabe? Porque ao invés de você superar, você vai se afundar muito mais. Ah, Renata, mas como eu faço para aceitar? Amiga, eu acho que não tem assim outro caminho a não ser você começar a orar por você, sabe? Ao invés de começar a orar por ele, para Deus restaurar ele, você começar a orar para você. Foi isso que eu comecei a fazer. Quando eu entendi que aquilo ali, que eu tava perdendo meu tempo, eu mudei a minha oração, sabe? Eu comecei a mudar assim, Senhor, eu comecei a orar assim, Senhor, restaura o meu coração, sabe? Restaura a minha vida, eu não aguento mais viver dessa forma, eu não quero mais sofrer por esse relacionamento, eu não quero mais essa pessoa também na minha vida. Hoje eu entendo que o Senhor realmente tirou, escutou as várias orações que eu fiz pro Senhor para me libertar daquela prisão sentimental que eu vivia. Então, por favor, restaura o meu coração, sabe? Restaura a minha vida, restaura todos os meus pensamentos, me dá uma nova chance, né, de recomeçar, me dá força de vontade, me cura emocionalmente. Foi isso que eu fiz, sabe? Eu deixei de orar pela restauração daquele casamento e comecei a orar pela minha restauração. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui começando a me movimentar. Eu fui começando a levantar da cama, a arrumar minhas coisas, a procurar emprego, até que apareceu a máquina, comecei a trabalhar em casa. Aí comecei a fazer academia, porque tava muito ruim da cabeça e emocionalmente, com aquelas crises, como vocês já sabem. E aí pesquisei como melhorar a crise de ansiedade, aí vi atividade física, já fui logo pra academia. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque além de eu emagrecer e me ajudar com a minha autoestima, gente, me salvou assim das crises de ansiedade, literalmente, porque eu comecei a comer melhor, comecei a fazer amizade, comecei a sair de casa, sabe, comecei a viver, comecei a sentir o gosto do que era viver novamente, da liberdade, sabe, porque quando você tá em um relacionamento que você é dependente emocional, você é presa àquilo ali, àquela realidade, a realidade daquela pessoa. E quando eu me libertei disso, que eu comecei a focar em mim, eu comecei a ver a vida novamente, comecei a me
me sentir livre novamente. Então, eu recebia vento no meu rosto, eu falava, meu Deus, eu tô viva, sabe? Eu não sou aquela morta-viva caída em cima de uma cama chorando. Quando eu não tinha peça, quando eu não tinha coisa pra fazer em casa, eu ia pro Parque Florestal que tem aqui na minha cidade, que é um parque muito bonito. Eu ia pra lá, eu ia gravar lá, eu ia caminhar, eu ia com a minha filha, ficava lá o dia inteiro, almoçava por lá, porque eu tava me sentindo viva novamente. Então, aceitar é isso. Aceitar é você começar a fazer as coisas que você precisa fazer no dia a dia pra se sentir melhor e começar a orar pela sua restauração, não pela restauração daquele relacionamento que já acabou. A segunda coisa, gente, que eu acho muito importante é você não ficar parada dentro de casa chorando um leite derramado, sabe? É você viver, sabe? É você continuar a sua vida. Eu já gravei um vídeo aqui sobre a Ana Bosch, eu nunca sei falar o sobrenome dela, mas ela separou de um casamento de 12 anos e assim, o cara resolveu separar, ela ajudou o cara em tudo, mas ela não parou a vida dela. Ela continuou gravando, ela continuou treinando, fazendo cachoeira com o irmão dela, agora ela vai fazer um intercâmbio fora. Então assim, ela tá sofrendo, obviamente, gente, são 12 anos de casamento, mas ela resolveu não parar a vida dela. Isso ajuda demais, meninas. Como vocês viram, eu falei que eu fui pra academia. Então assim, fazer o que está ao nosso alcance, tá? Eu falando com uma moça no meu Instagram, ela falou assim, ai, hoje eu não posso fazer muita coisa, porque eu tô construindo, eu pago aluguel, tô construindo uma casinha, então não sobra muito dinheiro pra eu me cuidar. E aí eu falei pra ela, faça o que tá ao seu alcance, tá? Eu também, por exemplo, olha, minha unha tá natural. Eu também não tenho dinheiro pra estar em salão fazendo hidratação, porque eu não posso também agora, né, fazer progressiva, nem pintar, mas eu peguei a escova, hoje fiz uma escova no meu cabelo, meia boca mesmo, pra vir gravar aqui bonitinha. Comprei alicate, comprei esmalte pra arrumar minha unha em casa. Então assim, faça o que está ao seu alcance, sabe? Comece a se cuidar em casa mesmo. Faça sua unha em casa, nem que seja pra passar uma base. Arrume seu cabelo em casa. Hoje a gente consegue comprar um secador por 100 reais, uma prancha por 100 reais, sabe? Tem essas progressivas que a gente compra barata, dá pra fazer em casa. Então assim, comece a fazer o que você pode para você se sentir melhor. E, gente, não adianta ser hipócrita. Começa muito pela nossa aparência, tá? Porque a gente precisa olhar no espelho e gostar do que a gente vê. Porque se a gente se sente bem, automaticamente a gente vai conseguir trabalhar melhor, a gente vai conseguir viver melhor, tá? Eu não tô falando que você precisa fazer uma cirurgia plástica, colocar um mega hair no seu cabelo, nada disso. Mas você só vai começar realmente a se sentir bonita de novo, com uma autoestima legal. E a autoestima para a mulher, ela é 90% importante, principalmente no processo de separação, se você começar a cuidar disso e focar nisso. Faz uma caminhada, se não pode fazer academia agora. E, gente, eu não tô falando aqui fazer uma caminhada, fazer academia só pro estética. Você vai te ajudar muito com a sua mente, literalmente. Vai te ajudar com a ansiedade, vai te ajudar quando você tiver com aquele sentimento triste de depressão. Você vai começar a fazer amizade. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem muita, assim, aula de dança na rua, sabe? Fit dance, o pessoal da academia se junta e vai fazer grandes aulões de dança na praça, sabe? É muito legal. Mas assim, geralmente a academia tem aula de dança. Eu fiz muita aula de dança. Nossa, eu amava. Foi onde eu fiz amizades com outras mulheres, sabe? Eu amava, amava. Vai fazer, se você consegue, vai fazer sim uma academia, vai fazer aula de dança. Ai, não posso pagar uma academia agora. Vai fazer caminhada, vai correr de manhãzinha ou vai correr à noite, sabe? Faz sua unha em casa, arruma seu cabelo em casa, faz sua sobrancelha em casa, pega creminho baratinho mesmo da Nivea, faz seu skincare em casa, coisas pra você, tipo assim, que é bom pra mulher, sabe? Essas coisinhas é bom pra mulher, passar um creme no rosto, um creme no corpo, isso é bom pra mulher, faz a gente se lembrar que a gente é mulher, que a gente é feminina, sabe? Cuida de você. Essa é a parte principal no processo de separação, na minha opinião, é cuidar de si próprio, porque só assim a gente vai começar a trabalhar de novo a nossa autoestima, a nossa visão sobre nós mesmos. E assim, quando você vai passando o tempo, você vai ver que você vai começar a se sentir bonita de novo, aquela roupa vai voltar a caber em você, você vai se sentir animada para comprar uma roupa nova. E aí, gente, não tem coisa melhor do que a gente comprar uma roupinha nova. Fala sério, aumenta muito a nossa autoestima. Eu amava quando eu comecei a comprar roupa de academia, sabe? E assim, eu comprava as roupas que eu gostava e cabia em mim, então eu me sentia muito bem, muito bonita. Então, eu acho que é o segundo passo. O mais importante até, depois de aceitar, é você cuidar de você, tá? Então, fica aí essas duas principais dicas para você começar a levantar do caixão.
A terceira coisa, meninas, é assim, se você mora na casa dos outros, voltou para casa dos pais, como foi o meu caso, ou você mora de aluguel, ou você tá morando, não sei, né? Depende muito aí da situação. Tem gente que, mulher que fica na casa, tem mulher que sai. O meu caso, eu saí e vim para casa da minha mãe. Outra coisa que você precisa saber é estipular um tempo para você ficar na casa dessa pessoa, tá? Porque não dá para você morar para sempre na casa do seu pai, da sua mãe. Primeiro, quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente é uma pessoa. Quando a gente volta, é totalmente diferente. É outra pessoa, são outras vivências, ainda mais quando a gente volta com filho, sabe? É muito ruim, gente, sendo muito sincera. E olha que meu pai e a minha mãe são maravilhosos. Minha mãe, meu Deus do céu, faz tudo pelos filhos dela. Meu pai também. Meu pai é mais chatinho, mas ele também, o que ele puder ajudar, ele ajuda. Mas assim, com o passar do tempo, começa a ficar difícil a convivência, principalmente se você tem filho, tá? Porque você se sente, eu pelo menos falo por mim, eu me sentia não pertencente, sabe? Eu tinha vergonha de assistir, eu tinha vergonha de acordar de madrugada para ir comer, e eu tava na casa da minha mãe e do meu pai, mas eu não me sentia em casa, sabe? Eu tinha vergonha quando a Rebeca ficava fazendo birra pra ver TV, porque o meu pai gosta de assistir muito, então eu ficava pensando assim, poxa, não é justo. Meu pai tá na casa dele, sabe? Meu pai foi uma pessoa que na juventude dele não tinha muito essa oportunidade de ter TV e assistir. Então ele ama assistir, ele várias madrugadas assistindo, sabe? Então eu achava injusto ele ter que parar de fazer uma coisa que ele gosta. Meu pai já velhinho, aposentado, sabe? É o lazer dele. Ele parar de fazer aquilo que era o lazer dele pra Rebeca, sabe? E a Rebeca também era só uma criança, mas eu me sentia muito mal com isso. Eu comecei a ficar cada vez mais incomodada. A minha mãe fazia de tudo pra eu me sentir bem. Ela sabia dos meus problemas de saúde emocional, mas mesmo assim isso me piorava muito mais a minha depressão e a minha ansiedade, porque eu não aceitava aquela situação de estar incomodando. Eu me sentia como se eu estivesse incomodando, sabe? O meu irmão era maravilhoso, mas eu já contei aqui que a minha irmã é um pouco mais chata. Então assim, a minha irmã, depois de um certo tempo, ela começou a meio que criar uma rivalidade. Vou falar rivalidade, eu não sei se eu posso falar rivalidade, mas acho que ela começou a sentir ciúmes, porque ela é a mais velha, e como meu irmão casou desde os 18, morava fora, eu fui morar em São Paulo, então assim, ela foi a que sempre morou mais perto dos meus pais. Então ela sempre ficou lá na casa da minha mãe, os filhos dela também, então a liberdade maior era toda dela, né? Meu irmão morou um tempão em São Paulo também, então era como se ela fosse filha única ali na casa deles. E aí quando eu voltei, que a atenção dos meus pais foram toda pra mim, eu já tava, gente, a Rebeca era pequenininha, os netos da minha mãe já eram todos grandes, e era a minha primeira filha, né? Minha mãe sempre falava assim, será que eu vou morrer e não vou ver um filho teu, não vou ter Elma já me deu neto, o Marquinhos já me deu neto, só tu que não. E eu não queria, né? Você já sabe que eu nunca fui muito sonhadora pra ser mãe, casar, não. Eu queria era viajar, queria fazer intercâmbio. Minha vida sempre foi muito assim, de liberdade, né? Sempre fui muito livre. E eu não pensava em ter filho até meus 27 anos de idade. E aí a minha mãe falava toda hora, será que eu vou morrer sem ver um neto seu? E aí quando eu voltei para casa com a Rebeca, bebezinha, muito tempo fora, todas as atenções se voltou pra gente, né? Não tinha como. Minha mãe começou a paparicar mais a Rebeca, que é normal, porque era mais pequena. A Rebeca tinha 1 ano e pouquinho. O meu pai também. O meu irmão sempre foi o meu xodó, como vocês já sabem. E aí a minha irmã, ela foi meio que perdendo esse espaço dela lá na casa da minha mãe e do meu pai, sabe? Porque os filhos dela já são todos grandes, né? O meu sobrinho, o primeiro filho da minha irmã, já vai fazer quase 18. A filha dela tem 13. Então, mas é 3, mas ela é como se ela tivesse 5, porque ela briga com criança pequena, sabe? Aí ela ficava tretando muito com Rebeca pra querer espaço, sabe? Meio que tava com ciúmes. E aí começou isso, né? Umas picuinhas assim. E aí o meu pai falava, Du, tu já sois grande, né? Pra estar se trocando por uma menina pequena. Aí ela começou a evitar ir um pouco na casa da minha mãe pra não ter briga. E ela brigava muito com Rebeca, e aí algumas vezes eu brigava com ela também, eu falava, poxa, mas você já tem 10 anos, pô, a menina tem 1 ano, sabe? Não dá pra comparar, você já tem entendimento. E aí a minha irmã começou a se incomodar, porque dizia que ela também era neta, e não é porque a menina era pequena também, que a filha dela também não tinha direito, esse tipo de
briguinha boba, sabe? É a pior coisa do mundo é você viver na casa de alguém de favor, nem que seja sua mãe e seu pai. É ruim, é péssimo. Então chega um certo tempo que vai começar a incomodar e você precisa estipular um tempo para você ficar nesse lugar, porque senão vai começar a te atrapalhar. Você vai se sentir mais humilhada, você vai sentir que você não tá dando conta, sabe? Então assim, estipule um tempo para você ficar na casa dos outros, só para realmente você se estabilizar. E eu acho que o mais importante é você procurar um emprego. Não trabalho, então procura um emprego, procura fazer renda extra, procura uma fonte de renda para você, porque a partir daí que você vai começar a se organizar. Na época, o que surgiu para mim foi a costura. Vocês já estão careca de saber que eu detesto costurar. Procurei trabalhos em outros lugares, mas aí entendi que naquele momento a costura era melhor para mim. Eu cheguei até a receber uma proposta para trabalhar na Magazine Luiza, porque né, eu tinha experiência, o meu currículo era bom, mas eu optei por não trabalhar e o salário era muito bom, gente. O vale alimentação era muito bom, tinha um salário maternidade, mas eu optei por não trabalhar aqui na Magazine Luiza da minha cidade por causa da questão do tempo, porque senão eu ia ter que continuar deixando a Rebeca na casa da minha mãe. E aí meio que continuar os problemas, né? A disputa de território lá das crianças. Então eu falei, não, eu vou costurar em casa, porque aí eu consigo ter autonomia de costurar mais, para eu ganhar mais e ficar com a Rebeca. Então eu optei por isso. E aí foi quando eu comecei a costurar em casa e surgiu a casinha para eu morar, que você já sabe. Aí eu fui morar no meu canto e comecei a ficar 100% com a Rebeca. Não precisei pagar ninguém, não precisei deixar em creche, não precisei deixar com terceiros. Ela ficava comigo, sabe? Isso foi muito bom. Eu sei que tem muitas regiões que não é possível isso, tá? Aqui na minha região é possível, mas de repente você pode ver possibilidade de trabalho home office com empresa de telemarketing em casa. Tem muito, principalmente cidade grande, como eu já falei. Tem muita empresa que contrata home office para você fazer atendimento ao cliente meio período em casa. Então é muito bom. Para quem é mãe, gente, é maravilhoso, porque de repente você pode, de manhã, você pode colocar seu filho na escola de manhã, trabalhar normal e à tarde você tá livre para cuidar do seu filho, sabe? Ou vice-versa. Outra coisa, acho que é a quarta, né? Logo depois de você começar a trabalhar, é você ter uma organização financeira, tá? É muito bom quando a gente começa a trabalhar, a ganhar o nosso dinheiro, porque a gente se sente independente novamente, principalmente se você vê um casamento que você não trabalhava, que você era dependente financeira daquela pessoa. Mas quando você começa a ganhar o seu dinheiro, é um gostinho diferente. E aí a gente quer começar a comprar roupa, a gente quer começar a comprar as nossas coisas, né, pra gente se sentir bem. Só que a gente precisa ter um autocontrole, porque você vai precisar investir também no seu novo lar, tá? E aí, enquanto você está morando ou na casa do parente, né, se for o seu caso, você vai poder ir comprando, né, as suas coisinhas aos poucos, gente. E assim, não tenta comprar o mais caro, não tenta comprar o mais bonito, não tenta comprar o de melhor qualidade, tenta comprar aquilo que você pode. Gente, eu uso o meu jogo de panela até hoje, é o primeiro jogo de panela que eu comprei quando eu fui morar sozinha, sabe? Que foi R$160 na Shopee. É pequeno e eu já tenho que trocar já, porque ele é pequeno, aumentou a família, né? Mas eu uso ele até hoje e foi R$160, sabe? Então assim, procure comprar coisas que está dentro do seu alcance. Se você for comprar alguma coisa no cartão, compre parcelado, em parcelas que você pode pagar, que não vai te comprometer muito o salário, como foi o caso do meu armário, que eu comprei ele em 10 vezes de R$78. Então assim, rapidinho eu paguei, sabe? O valor da parcela era muito barata. Tente juntar, sabe? Nem que seja R$100 todos os meses, 150, o que você conseguir, para que você vá com caixa, porque no primeiro mês, gente, é um desafio muito grande quando você vai morar sozinho no primeiro mês. É uma luz que quebra, é um chuveiro que tem que trocar, é uma porta que você tem que arrumar a fechadura, enfim, dependendo da casa que você arrumar, né? Como foi o meu caso, eu pintei a casa, pintei a porta, tive que trocar o chuveiro. Então, assim, é bom você ter um dinheirinho reservado para qualquer eventualidade que possa vir a acontecer, para você fazer sua primeira compra de supermercado, sabe? E aí você ir criando forças e dando os primeiros passos. Então é muito bom você ir com um dinheirinho guardado para você não passar um perrengue muito maior. E esse período que você tá na casa dos outros é um período bom para você fazer isso, né? Para você juntar dinheiro ou ir comprando as coisas aos poucos, compra o mais barato, gente. Lembre, você está recomeçando, sabe? Você está em um processo que
que é normal, tudo no começo é difícil, tudo no começo é desafiador, então não queira já começar em cima da janela, sabe? Comece degrauzinho por degrauzinho, depois você vai trocando para o melhor, depois você vai comprando o melhor quando sua vida já estiver bem ajustada. Então eu acho que é muito importante você ter essa clareza de juntar dinheiro, de comprar as coisas em conta, porque senão você não vai dar conta, né, gente? A maioria das pessoas hoje no nosso país ganha um salário mínimo, dependendo do que você for trabalhar, você vai ganhar em torno disso. Então é importante que você saiba organizar esse dinheiro, sabe? Para que não falte para você ou para que você não se endivide de repente com coisas que você não precisaria no momento. Outra coisa, gente, que linka com a primeira coisa que eu falei, que eu acabei esquecendo, é você esquecer de vez o seu ex, sabe? Corta o contato se for necessário, porque senão não adianta você, todas as vezes que você estiver se sentindo um pouquinho bem, você caçar alguma coisa dele e você ver alguma coisa dele que vai te jogar pra baixo, que vai atrapalhar, sabe? Então eu fazia muito isso. Eu ia no Instagram pra ver, eu via coisas, gente, que me acabava comigo, sabe? Eu cheguei a ver ele em quarto de outra mulher, sabe? Postando foto em quarto de outra mulher, ele viajando com a atual dele, e isso acabava comigo, porque enquanto eu tava ali sofrendo, pedindo uma restauração, ele tava vivendo a vida dele, sabe? E tudo bem, pra ele já tinha acabado, ele já tinha colocado um ponto final naquilo, e ele tava seguindo, mas eu ainda não tinha, então o problema era meu, então era eu que tinha que começar a viver também. Então o que eu escolhi fazer? Cortar contato. Cortei contato por quase um ano com ele, por escolha própria. Quando ele precisava ligar para falar com a minha filha, ele ligava pro telefone da minha mãe e ele falava, porque, gente, a justiça, claro que eu fui muito bem orientada, né, pelo meu amigo advogado, a justiça, ela não obriga que a mãe, especificamente, tenha o pai no WhatsApp ou mantenha o contato com o pai. A justiça obriga que a mãe não dificulte o contato do pai com o filho. E eu nunca dificultei, porque eu falava pra ele, ó, liga pra minha mãe. Falei pra minha mãe, né, quando ele ligasse, ó, mãe, fala com ele. Então ele tinha acesso total à minha filha, era ligar pra minha mãe, fazia chamada de vídeo, a minha mãe passava pra ele. Eu só não queria estar envolvida nisso, porque eu tava no meu processo de cura, sabe? Então foi uma escolha minha. Quando ele ligava, eu saía pra eu não ouvir a voz dele, sabe? Deixava lá o tempo que ele precisava falar com a minha filha. Às vezes eu tava trabalhando, então eu já não via mesmo. Então eu escolhi, sabe? Eu escolhi um tempo também sem ter contato com a família dele, porque, querendo ou não, me alimentava, sabe? A irmã dele, eu sempre gostei muito dela e ela também de mim. Mas assim, eu sabia que eu falando com ela, de alguma forma, eu ia saber alguma coisa dele, ou ela ia acabar me contando alguma coisa, e aquilo ali não ia ser bom pra mim naquele momento. Então eu escolhi ficar um tempo também, me afastar, porque a gente precisa, tá? Precisa, principalmente se você é dependente emocional. Você precisa cortar, de fato, o mal pela raiz, sabe? Porque dependência emocional, gente, é como se fosse um vício em droga. Ou você se afasta de vez e para de consumir aquilo e alimentar, ou você nunca vai se recuperar. Evita ficar vendo Instagram, sabe? Pra ver o que a pessoa tá fazendo. Evita ficar puxando assunto no WhatsApp. Se você tem filho, então quando ele ligar pra falar do seu filho, se for uma criança já um pouco mais velhinha, deixa a criança falar sozinha com ele. E aí você fala pra ele, fala, olha, a partir desse momento eu quero que você me respeite. Eu não quero ficar mantendo contato. Então, assim, fale comigo só o básico do básico relacionado à criança. O que você precisar mesmo tratar diretamente com a pessoa, ok, mas não fica batendo papo, não fica dando ousadia, porque tem homem que testa, gente. Tem homem que quando você tá começando a ficar bem, ele começa ali a te dar umas migalhas de esperança pra te testar, pra ver se você ainda tá na dele. E aí depois que ele vê que você ainda tá na dele, ele vai lá e te mete um balde de água fria, o que vai atrapalhar muito o teu processo. Então assim, evita, sabe? Fala o básico do básico que precisa ser falado. Se o seu filho já for uma criança grande, um adolescente, uma criança que já consegue falar sozinha, deixa a criança falar sozinha com o pai dela, sai de perto. Agora, se for o caso de uma criança mais pequena, mais bebê, segura o celular, deixa ele falar ali, finge que você não tá nem ali. Quando ele falar com você, só responde o que realmente for preciso, o que não for preciso, não fica de papo, tá? Vai por mim, vai te ajudar muito. E se você não tem filho, meninas, é contato zero, sabe? Contato zero mesmo, exclui aquela pessoa da sua vida, do seu telefone, de tudo. É uma nova vida. Você vai começar a seguir
e não precisa de uma pessoa ali toda hora te lembrando do que aconteceu com você, sabe? Então é fundamental isso também para você superar. Eu acho que essas são as coisas mais importantes, meninas, que eu poderia falar pra vocês, que foram atitudes que eu fiz, que deram certo pra mim. E digo mais, tá, meninas? Rapidinho eu esqueci, sabe? Eu fiquei 1 ano sofrendo porque eu não aceitava, como eu já falei, mas depois que eu aceitei, que eu comecei a orar pela minha restauração, que eu comecei a me movimentar em direção às minhas coisas, o que eu queria, como eu comecei a comprar minhas coisas, a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro, a fazer minha academia, a fazer a amizade, olha, rapidão eu esqueci e eu tava bem de novo, sabe? E aí automaticamente veio as coisas boas, sabe, gente? Eu brinco muito que a nossa vida ela é igual a um videogame real, sabe? Às vezes você passa por uma fase e aí você tem que passar por aquela fase para ir para a próxima. E todas as vezes que você não evolui nessa fase aqui, que você não aprende, você fica voltando nela até você aprender para ir para a próxima fase. Só que não tem como você ir para a próxima fase se você ainda tá presa aqui na primeira, sabe? E a próxima fase não necessariamente é de luta. Pode ser a bênção, sabe? Pode ser a colheita, como foi o meu caso. A minha próxima fase era a minha colheita, sabe? De tudo que eu vivi, era a restauração da minha casa, era finalmente depois de tanto tempo eu morar novamente no que é meu, que não era meu comprado, né? Mas eu tava pagando aluguel, era meu, era minha casa, era do meu jeito. Era um novo relacionamento, sabe? Então essa era a minha próxima fase, só que para isso eu precisava evoluir da primeira, sabe? Então quando eu tava aqui segurando a primeira, eu não conseguia ver o que tava à minha frente. Então não fique voltando na sua primeira fase, sabe? Siga o seu caminho, evolua com essa primeira, aprenda o que você precisa aprender e vá para a próxima. Hoje eu aprendi, sabe? Eu aprendi como que eu devo ser dentro de um relacionamento, que eu não devo aceitar tudo, que eu não devo ficar com esse medo de, eu tenho que fazer isso porque senão vai acabar a minha família. Hoje eu tenho uma concepção diferente de família, sabe? Eu quero muito ter o pai do meu filho, criar minha filha com o pai, só que eu não vou me anular ou me sacrificar ou sangrar todos os dias por isso. Hoje eu tenho um nível de respeito por mim mesma muito maior do que eu tinha. Eu não coloco ninguém acima de mim, eu não coloco ninguém acima da minha filha. E antes eu colocava a pessoa acima de mim, acima do que eu tava sentindo. Eu aceitava muitas coisas. Então assim, eu entendo que eu evoluí. Eu aprendi como me comportar dentro de um relacionamento que eu não sabia. E aí, meninas, foi aí que eu comecei a viver a minha nova fase, que é a que vocês estão acompanhando aqui. Então, a vida é um videogame e você precisa evoluir de fase, porque senão você vai ficar sempre ali batendo na mesma tecla, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que esse vídeo tenha servido aí para quem realmente precisa, que ele chegue a quem realmente precisa. E no mais, amigas, a vida só acaba para quem morre, tá? A vida só acaba para quem morre. Se você tá viva, se você tá com saúde, você vai conseguir, sabe? Relacionamentos são difíceis, finais de relacionamentos são muito difíceis mesmo. Você não é a primeira e nem será a última a passar por isso, mas você precisa entender que são fases, sabe? Toda fase acaba, nenhuma fase ruim dura para sempre, sabe? Tudo acaba, tudo vai passar e você precisa ter força, você precisa ter coragem para você continuar vivendo, sabe? Porque a vida ela acontece para quem tá disposto, tá? E aí você vai ver que depois que você passar por essa fase de sofrimento, de aceitação, vai vir coisas boas na sua vida, sabe? E não pense, eu sei que tem muita mulher que fica com esse pensamento, eu nunca mais vou querer ninguém na minha vida, eu nunca mais vou casar, e tá tudo bem, tá? Se você escolher isso, tá tudo certo, porque eu tenho 2 tias que separaram, tinham 30 anos e até hoje elas não casaram novamente, criaram 4 filhas, lindas as meninas, mas não quiseram casar novamente, e hoje são muito felizes, tem a casa muito boa, vive muito bem estruturada, tá? Então se você escolher isso, também tá tudo certo. Mas se não, se você é uma pessoa que realmente quer novamente viver um novo relacionamento, um novo amor, viva, sabe? Mas escolha melhor. Não caia no primeiro papo de cara que vai aparecer na sua vida. Não tenha pressa.
Comece a levar em consideração os sinais, porque muitas vezes a gente vê alguns sinais que a gente ignora. Então começa a usar a cabeça, como eu sempre falo para vocês, seja racional, escolha racionalmente o seu novo parceiro, se assim você quiser. Não escolha por emoção, sabe? Usa a sua inteligência. Entenda que no relacionamento você tem que estar melhor com essa pessoa do que você é sozinha. Se a sua vida com essa pessoa é pior ou idêntica a como você é sozinha, então não vale a pena você estar com essa pessoa. A pessoa, ela tem que entrar na sua vida para sua vida melhorar e vice-versa, tá? Isso não é só para mulher não, é para homem também. Então, se essa pessoa torna a sua vida um pouco mais fácil, um pouco melhor, ok. Se ela torna a sua vida pior ou igual à sua vida sozinha, então é melhor que realmente você fique sozinha, tá? Então, se for para sair de um relacionamento ruim, que você já saiu, para entrar em outro que vai ser igual ou pior, é melhor que você fique sozinha mesmo, tá? É melhor ficar sozinha, porque tem homem que só entra pra atrapalhar a vida da mulher. Isso é verdade. Tem mulher que tá muito bem ali, de boa, aí entra um cara que acaba com a vida da mulher. Então, se você não conseguir ter esse filtro pra escolher o que realmente vale a pena, não consegue ser uma pessoa racional, que é muito emocional, você vai entrar em uma outra dependência emocional. Então, vai acabar de novo com o seu processo. Então, fique sozinha mesmo, tá? E tá tudo certo, tá, gente? Você consegue ser feliz sozinha e você consegue ser feliz com uma nova pessoa. A gente não precisa de ninguém para ser feliz, tá? É um complemento. Eu sou feliz, mas eu encontrei uma pessoa que eu vou ser mais feliz. Ok. Se você não encontrar uma pessoa que é capaz de te deixar mais feliz, então seja feliz com você e seus filhos mesmo. Vai ser muito melhor, tá? Muito melhor. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui um cheiro para mim nos comentários. Se inscreva nesse canal, né? Se você gostar também, me siga lá nas redes vizinhas. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.